Olá, aluno, tudo bem? Continuando o nosso estudo do movimento uniformemente variado, hoje vamos tratar do lançamento vertical para cima. Tá? Na última aula, nós trabalhamos com a queda livre, que seria o lançamento vertical para baixo, né? E agora, lançamento vertical para cima. Basicamente, o movimento que nós vamos modelar na aula de hoje é o seguinte. Imagine que aqui, do solo, um projétil é lançado com uma velocidade inicial v0. Esse projétil começa a subir, ele chega a um ponto onde ele atinge uma altura máxima. Você não concorda que ele vai subindo, chega a um ponto que ele atinge essa altura, depois ele começa a cair? Correto, né? Se ele começa a cair, significa o quê? Que ele inverteu o sentido do movimento, tá? A gente está considerando que o movimento ocorre sempre na vertical, tá? Não existe resistência do ar que atrapalhe a subida nem a descida desse projétil, tá? E ele está sujeito exclusivamente aqui à ação da aceleração da gravidade, tá? Então ele partiu com uma velocidade inicial v0. Se a velocidade inicial fosse zero, ele não sairia do lugar. Tudo bem? Na queda livre isso já não acontecia, né? Eu podia abandonar o objeto do repouso e ele cairia. Mas no caso ele partiu aqui do solo com a velocidade inicial v0, subiu, chegou num ponto no qual ele inverte o sentido do movimento e começa a descer. Esse ponto de inversão aqui é o ponto que a gente chama de altura máxima. No instante de tempo em que ele vai começar a inversão do movimento, ou seja, quando ele vai começar a cair, a velocidade do projétil tem que ser igual a zero, certo? Porque ele estava subindo com uma determinada velocidade, ele para, velocidade igual a zero, e depois ele começa a cair em queda livre até atingir o solo. Quando ele atinge o solo, ele atinge com uma velocidade que em módulo é igual à velocidade inicial. O sinal aqui negativo simplesmente indica o sentido do vetor velocidade, tá? No caso, ele está contra o sentido positivo que a gente adotou nessa modelagem. Tudo que eu falei agora se resume na análise desses gráficos que eu coloquei aqui, ó. Preste atenção. O projétil sai da origem aqui do sistema, ele começa a subir, né, sai com uma velocidade inicial. Se você pôr no eixo da velocidade aqui, você vai ver velocidade nesse ponto aqui é v0. Ele começa a subir, atinge a altura máxima. Quando ele atinge a altura máxima, ó a velocidade quanto vale? Vale zero. Aí começa a inversão do movimento. Aí ele começa a descer. Quando ele atinge o solo novamente, ó, o valor da velocidade é menos v0, tá? O menos v0 é só para falar do sentido do movimento. E módulo, a velocidade de subida é igual à velocidade da descida, né? A aceleração da gravidade ela é constante ao longo de todo o movimento, tanto da subida quanto da descida. Ela sempre é apontada para baixo, tá? E perceba o seguinte, ele sobe, ele gasta um instante de tempo ts, depois ele cai e gasta um instante de tempo 2ts. A gente vai ver mais à frente que o tempo de subida ele é igual ao tempo de descida. Se eles são iguais, eu posso falar que o tempo total aqui é igual a 2 vezes o ts, que é o tempo de subida. Tá? Mas isso a gente vai ver agora, na modelagem do problema. Então, basicamente, esse é o problema que nós vamos resolver, no caso de lançamento vertical para cima. Tá? Via de regra, o que é pedido nesse tipo de problema é o tempo de subida, o tempo de queda, a altura máxima. Tá? São as variáveis que são mais pedidas nesse tipo de problema. Então, vamos fazer a modelagem. Como eu disse no início da aula,
esse tipo de movimento é um movimento uniformemente variado. E na aula de cinemática básica, a gente viu que a equação que descreve a posição de uma partícula que se movimenta com um movimento uniformemente variado é dada por essa equação que está aqui na tela. A posição da partícula em função do tempo é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais meio da aceleração vezes o tempo. Tá? Nesse caso, eu posso trabalhar com outra equação do movimento uniformemente variado, que relaciona as velocidades, a aceleração e o deslocamento, que também nós deduzimos na aula de cinemática básica. Tá? Então, a velocidade em um determinado instante de tempo, que é determinado pelo ΔY aqui, ou seja, a velocidade no deslocamento, velocidade final, por exemplo, é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Tá? Ou eu posso trabalhar também com a equação que expressa a velocidade em função do tempo agora. Ó. Velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Como a gente já viu na tela anterior, esse projétil é lançado com uma velocidade inicial v0. Ele sobe, chega num ponto onde ele atinge a altura máxima. Nesse ponto onde ele atinge a altura máxima, ocorre a inversão do movimento, ou seja, o projétil começa agora a cair em queda livre. E nesse instante de tempo que ocorre a inversão do movimento, a velocidade dele é igual a zero. Então, essas condições aqui de contorno são importantes para, na hora da gente trabalhar com essas equações, saber quais são os valores de cada termo presente nelas. Tá? Você concorda também que a partir do momento que esse projétil sobe com a velocidade inicial, atinge a altura máxima e a velocidade dele nesse ponto da altura máxima é igual a zero, o tempo que ele gasta para sair aqui do solo e chegar até esse ponto onde ocorre a altura máxima é o que a gente chama de tempo de subida. Então, esse S aqui significa tempo de subida. Então, vamos encontrar aqui algumas das variáveis que foram pedidas aqui, tá? Vamos começar pelo tempo de subida. Eu posso escolher essa equação, a princípio, por quê? Porque eu já conheço a velocidade final, que é zero, e eu conheço a velocidade inicial, que é o v0. Então, agora, pegando essa equação e escrevendo ela de acordo com os parâmetros do nosso modelo, ela fica da seguinte forma. A velocidade na altura máxima, né, que é igual a zero, vai ser igual ao quê? A velocidade inicial menos a aceleração da gravidade vezes o tempo de subida. Perceba que o sinal aqui negativo da aceleração é porque o sentido da aceleração aqui da gravidade ele é oposto ao sentido que eu adotei como positivo para representar esse meu sistema, tá? Representar o movimento nesse sistema. Por isso esse sinal negativo aqui. Dessa equação simples aqui, a gente consegue observar o quê? Que o tempo de subida ele vai ser igual à velocidade inicial do projétil dividido pela aceleração da gravidade. Se eu for pensar agora no item B, que é o tempo de queda, eu continuo trabalhando com a mesma equação. Só que olha como ela fica escrita. Você concorda que a velocidade final do meu movimento vai ocorrer quando o meu projétil atingiu o solo? Lembrando que agora ele estava aqui em cima e começou a descer e chegou aqui até o Sol. Nesse ponto, a velocidade é menos v0. Por que menos? Porque o projétil está descendo. Então, o sentido do movimento aqui é um sentido oposto ao sentido positivo do nosso sistema de referência. Por isso, sinal de menos aqui. Tá? A aceleração da gravidade, o sinal negativo eu já expliquei, é porque também o sentido da aceleração que é oposto ao sentido positivo. Então a gente percebe o quê? Que o tempo de queda ele é igual ao tempo de subida. Alguns autores chamam de tempo de voo
a soma desses dois tempos, o tempo de subida e o tempo de queda. Tá? Lembrando que se o tempo de subida é igual ao tempo de queda, o tempo de voo pode ser igual ao quê? 2 vezes o tempo de subida, que foi o que estava representado no gráfico da tela anterior. Agora vamos achar a altura máxima. No instante em que o meu projétil atinge a altura máxima, que é o valor aqui h, a velocidade nesse ponto é igual a zero. Então, minha equação fica assim, ó, 0 vai ser igual ao quê? A velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração vezes a altura, que no caso aqui é a altura máxima que nós queremos determinar. Mais uma vez aqui, facilmente através dessa equação a gente percebe o quê? Que o h ele é igual a meio de v0 ao quadrado sobre g. Meio da velocidade inicial ao quadrado sobre a aceleração da gravidade. Você poderia também ter determinado a altura máxima a partir da primeira relação aqui, ó, da cinemática, que te dá a posição em função do tempo. Tá? Vamos trabalhar com essa equação, vamos chegar nesse mesmo resultado. Ó, perceba. A posição que eu quero é a posição da altura máxima. A posição inicial, se você olhar no nosso tamanho de referência, ela é zero, porque ó, aqui está a origem do meu sistema. Por isso que não apareceu nada aqui. Ó. A velocidade inicial é igual a v0 vezes o t mais meio da aceleração vezes o t ao quadrado. A aceleração da gravidade, sinal negativo porque está no sentido oposto. Agora preste atenção, ó, no lugar do t que multiplica o v0 e do t ao quadrado, é o que eu coloquei. Eu coloquei o tempo de subida. Por quê? Você concorda que o projétil vai atingir a altura máxima no instante de tempo t igual ao tempo de subida? Foi por isso que eu coloquei aqui, ó. Está até destacado em vermelho, ó, tempo de subida. Olha ele aqui, ó, v0 sobre g, coloquei ele aqui, e aqui simplesmente coloquei ele ao quadrado. Tá? Se eu multiplicar esse v0 por esse v0, dividir esse g pelo g ao quadrado, o que vai restar para a gente é isso aqui, ó, mais v0 ao quadrado menos meio de v0 ao quadrado sobre g. Então, mais v0 ao quadrado sobre g menos meio de v0 ao quadrado sobre g. Isso é igual ao quê? Meio de v0 ao quadrado sobre g, que é o mesmo resultado que a gente obteve a partir dessa equação. Aí você escolhe qual das duas você vai trabalhar para determinar a altura. Tá? Fica a seu critério. Agora que nós já aprendemos a fazer a modelagem, vamos resolver um exercício aqui numérico. Então vamos para o exercício. Um projétil atinge 3/4 de sua altura máxima com uma velocidade de 15 metros por segundo. Calcule a altura máxima e o tempo de subida do projétil. Então tudo bem, vamos lá. Então a gente sabe que o projétil saiu com uma determinada velocidade aqui, que eu chamei de velocidade inicial, que é o v0. Só que perceba o seguinte, ó, esse v0 não é 15 metros por segundo. Tá? Essa velocidade de 15 metros por segundo é atingida quando o projétil chega a 3/4 da sua altura máxima. Mas ele partiu aqui da origem do nosso sistema com uma velocidade inicial que é v0, que eu ainda não sei quanto vale. Tá? Precisamos calcular a altura máxima e o tempo de subida. Então vamos analisar de acordo com o que está descrito aí no enunciado. Ó. Até o momento a gente sabe o seguinte: o projétil sai do solo aqui com uma velocidade inicial v0, que eu não sei o valor. Ele começa a subir. Quando ele atinge 3/4 de sua altura máxima, a velocidade nesse ponto é igual a 15 metros por segundo. Tá? Então vamos utilizar essas informações para calcular a altura máxima e o tempo de subida do projétil. A gente sabe o quê? Que quando o projétil atingir a sua altura máxima, h, a velocidade nesse ponto é igual a zero. Por quê? Se ele atingiu a altura máxima, se
significa que agora ele vai fazer o quê? Vai inverter o sentido do movimento e vai começar a cair. Tá? Só que para ocorrer essa inversão, ou seja, ele está subindo, para ele começar a cair, primeiro ele precisa o quê? Parar. Então, nesse instante de tempo, e nessa posição, a velocidade aqui é o quê? É igual a zero. E isso ocorre, como eu acabei de falar, no instante de tempo que eu chamei de tempo de subida. Tá? Então, esse S representa a subida. Trabalhando com a equação que relaciona as velocidades, a aceleração e o ΔY, o deslocamento do movimento, eu posso reescrever agora essa equação de acordo com os parâmetros do nosso problema aqui. Ó. A velocidade final é igual a zero. A velocidade inicial, V0, eu não sei o valor ainda, menos 2 vezes a aceleração da gravidade vezes o h. Tá? Significa o quê? Que quando o projétil atingir a altura h, a velocidade dele vai ser igual a zero, que é o que está representado aqui. Então, agora, a partir dessa equação, a gente consegue escrever o quê? Que a velocidade inicial ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura máxima. V0 ao quadrado é igual a 2 vezes g vezes h. Mas perceba o seguinte aqui, ó. Eu tenho uma equação, mas eu tenho aqui, ó, duas incógnitas. Eu não conheço a velocidade inicial, eu não conheço a altura máxima. Então, eu não vou conseguir resolver esse problema trabalhando apenas com essa equação. Mas é o que a gente vai fazer. A gente vai utilizar as informações do enunciado, que já estão apresentadas aqui na figura. Vamos buscar uma outra equação. Como a gente vai fazer isso? Baseando-se no que está escrito no enunciado. Ó. Você concorda que está escrito aqui, ó, que quando o projétil atinge 3/4 de sua altura máxima, a velocidade do projétil é de 15 metros por segundo? Então, agora eu pego essa equação e coloco esses parâmetros. Ó. Quando o projétil atingir 3/4 da sua altura máxima, a velocidade do projétil é de 15 metros por segundo. Só que aqui eu tenho velocidade ao quadrado, 2 vezes a aceleração vezes ΔY. Então, vai ficar 15 ao quadrado é igual a V0, que eu não sei o valor, ao quadrado, menos, por quê? Novamente, porque a aceleração é contrária ao sentido positivo do nosso movimento. Aqui, tá? 2 vezes a aceleração da gravidade, 3/4 de h. Então, dessa equação aqui, eu posso trabalhar com ela. Aqui fica, ó, 2 vezes 10, que eu vou adotar 10 metros por segundo ao quadrado como a aceleração da gravidade. Tá? Então, fica 2 vezes 10, 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3 vai dar 15. Então, essa equação pode ser escrita assim, ó, V0 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 15h. Agora, preste atenção na seguinte coisa. Ó. Aqui eu estou falando para você que V0 ao quadrado é igual a 2 vezes GVH. E aqui eu estou falando para você que V0 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 15h. V0 ao quadrado significa o quê? Que essa equação tem que ser igual a essa. Tá? Porque eu estou falando que V0 ao quadrado é igual a isso e V0 ao quadrado é igual ao que está aqui. Então, V0 é igual a V0. V0 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado. Então, igualando essas duas equações, olha o que acontece. Eu chego na seguinte equação. Tá? 20h, por que 20h? 2 vezes 10 vezes h. 20h. Vai ser igual a quê? A essa outra equação aqui, ó, 15 ao quadrado mais 15h. Daqui eu tiro o quê? Que 5h é igual a 15 ao quadrado. Portanto, o h vai ser igual a quê? 15 ao quadrado sobre 5. Que fornece o quê? H é igual a 45 metros. Então, a altura máxima que o projétil atinge é de 45 metros. Agora falta responder o outro item da pergunta. Qual é o tempo de subida do projétil? Ah, mas nós já vimos durante a modelagem que o tempo de subida é igual a V0 sobre G. Mas eu ainda não tenho o valor de V0. Mas agora eu posso encontrar o valor de V0. Ó. V0 ao quadrado é igual a 2
vezes G vezes H. Eu não conhecia H, mas agora é o quê? Agora eu conheço. Tá? Então, vamos fazer o quê? Vamos encontrar o valor de V0. Substituo o valor de H aqui. A gente chega aqui, V0 ao quadrado é igual a 900. Então, V0 é igual a quê? 30 metros por segundo. Ou seja, a velocidade inicial com que o projétil aqui começa o movimento é de 30 metros por segundo. Agora eu pego esse resultado e substituo nessa equação. Quando eu faço isso, eu tenho que o tempo de subida é igual a quê? 30 dividido por 10, que é igual a 3 segundos. Tá? Então perceba o seguinte, eu trabalhei com as equações do movimento uniformemente variado, uma vez que esse tipo de movimento é classificado dessa forma. Analisei o que acontece no instante inicial, no instante em que ocorre a inversão do movimento. Tá? Peguei o valor das variáveis cinemáticas, aí quanto vale a velocidade, quanto vale a posição, quanto vale o tempo nesses pontos, substituímos nas equações e conseguimos chegar nos resultados. Tá? Então esse procedimento aqui você pode adotar para qualquer problema, tá, de movimento uniformemente variado. Bons estudos e até a próxima.